Um dia após a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovar um pacote anti-STF, o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, afirmou nessa quinta que não se mexe em instituições que estão funcionando em função de interesses políticos e ciclos eleitorais. Essa frase ficou até ambígua, né? Então, assim, só para deixar claro, em função de interesses políticos e ciclos eleitorais, para o Barroso, não se mexe em instituições que estão funcionando. Mas se a gente inverter, na verdade, é uma instituição funcionando em função de interesses políticos, o Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar a declaração que foi dada durante a sessão do STF e já temos aqui uma leitora, uma espectadora do Papo Antagonista no chat dizendo: funcionando para quem, Barroso? Pois é, assistam com isso no radar. Como toda instituição humana, o Supremo é passível de erros e está sujeito a críticas e a medidas de aprimoramento. Porém, se o propósito de uma Constituição é assegurar o governo da maioria, o Estado de Direito e os direitos fundamentais, e se o seu guardião, o da Constituição, é o Supremo, chega-se à reconfortante constatação de que o Tribunal cumpriu o seu papel e serviu bem ao país nesses 36 anos de vigência da Carta de 1988. Nós decidimos as questões mais divisivas da sociedade brasileira, num mundo plural. Não existem unanimidades. Porém, não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão por injunções dos interesses políticos circunstanciais e dos ciclos eleitorais. As constituições existem precisamente para que os valores permanentes não sejam afetados pelas paixões de cada momento. Nós aqui seguimos firmes na defesa da democracia, do pluralismo e da independência e harmonia entre os poderes. Estão comendo churrasco com o presidente da República, almoçando, jantando, em privado. O presidente que nomeia o ex-sócio do Gilmar Mendes para a Procuradoria-Geral da República, os dois aliados do Alexandre de Moraes para o Tribunal Superior Eleitoral, que fazem pautas juntos, projetos contra fake news. E que planeta é esse que o Barroso habita? É o mundo paralelo dos ministros do STF? As instituições estão funcionando para quem? Para 20 milhões de brasileiros que perderam o acesso ao X sem ter nada a ver com a treta original, com os ativistas bolsonaristas? Está funcionando? Não está. Então, assim, os ministros do STF, eles ficam incomodados quando os parlamentares resolvem fazer, muito raramente, sob muita cobrança nossa, inclusive, aquele mínimo papel de fiscalizar o outro poder, que cabe, inclusive, ao Senado Federal e, é claro, o Congresso Nacional, ele pode legislar. E aí reage politicamente numa sessão plenária a um simples debate feito numa comissão que gerou uma aprovação de uma PEC que limita decisões monocráticas, por exemplo, mas dentro de uma comissão, ainda vai passar pela comissão especial, ainda vai passar pelo plenário, e os ministros já estão reagindo como se fosse um partido. Olha, votaram uma pauta que não é a nossa pauta e agora nós temos que rebater isso para que isso não avance, etc. O Supremo Tribunal Federal deveria analisar os processos quando é provocado, por questões de constitucionalidade e as suas atribuições originárias. Ricardo Kertzmann, antes de você ir embora, eu quero que você comente essa pauta também. A gente tem muitos aspectos e vai mostrar o Gilmar e outras análises. Felipe, às vezes a gente está andando pela rua e vê, né, um comércio novo e tem aquela plaquinha assim, já estamos funcionando, né? Acabo de perguntar isso, funcionando para quem? É a pergunta que o nosso ouvinte, que a nossa ouvinte mandou. Porque está funcionando? Tá, é verdade, tá. Está funcionando para empresas que foram condenadas anteriormente, que fizeram acordos de leniência confessando seus crimes de corrupção e agora estão tendo as multas anuladas. Está funcionando para criminosos que confessaram também seus crimes, apresentaram as provas dos próprios crimes, devolveram o dinheiro roubado e que agora também estão tendo suas condenações revistas. Está funcionando sim. Agora resta saber para quem. Para mim, para eu, Ricardo Kertzmann, o cidadão que acaba pagando o pato por isso tudo, olha, eu vou ter que no sentido contrário do ministro. Para mim, não está funcionando. Perdeu, mané, numa mola. Eu tenho certeza, perdi mesmo. Já tem tempo, ministro. Inclusive dinheiro, né? Porque o Poder Judiciário brasileiro é um dos mais caros do mundo e o resultado é esse, que a gente está resumindo aqui. São muitos
crimes que ficam absolutamente impunes em razão de decisões, às vezes, inclusive, tomadas de uma forma monocrática e depois abalizadas por corporativismo. Aliás, Ricardo Kertzmann, ele vai ter que sair antes, assim que eu chamar o vídeo do Gilmar Mendes, então fique à vontade para as suas considerações finais a respeito de qual pauta você quiser, Ricardo. E a gente registra aqui o prazer de recebê-lo no estúdio em São Paulo, você que colabora para o Antagonista lá de Belo Horizonte, mas escrevendo sobre pautas nacionais e internacionais. Lembrando a todos que na aba Colunistas você encontra os artigos aqui, a coluna de cada um de nós, cada coluna com muitos artigos, do Ricardo Kertzmann, inclusive. Valeu. Valeu demais, Felipe. Obrigado pelo convite. Amanhã estou aqui de novo, em tempo integral, e prometo que da próxima vez eu vou trazer torresmo e doce de leite, porque mineiro vir para São Paulo não trazer torresmo e doce de leite é uma falha, mas é que dessa vez foi de última hora. Exatamente. Carne de pescoço não precisa, que já tem por aí, segundo o Bolsonaro. E o Gilmar Mendes afirmou que se a política voltou a respirar ares de normalidade, isso também se deve à atuação firme do Supremo. Vamos assistir. Todos nós que acompanhamos a cena internacional vimos aquela conversa que o presidente Trump teve com um agente de um estado dos Estados Unidos e lhe pedia que lhe arranjasse alguns votos. Isso seria impossível no Brasil de hoje. Pedir a um governador de estado, um secretário de segurança, que me arranje alguns votos, porque essa gente nada tem a ver com votos, a não ser que possa fazer isto em termos de campanha eleitoral. Isto é preciso ser dito, é fruto de uma construção sólida da institucionalidade. E se a política voltou a respirar ares de normalidade, isto também se deve à atuação firme deste tribunal. E partidos alinhados ao governo Lula devem entrar nos próximos dias com ações diretas de inconstitucionalidade para barrar as PECs, as propostas de emenda à Constituição, que passaram pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a CCJ, como as que limitam decisões monocráticas do STF. Também tem uma outra para o Congresso derrubar, por uma maioria qualificada, decisões que extrapolem as atribuições do Supremo. Duda Teixeira, o que você destaca dessa fala do Gilmar? Bom, dessa fala do Gilmar, ele traz essa história do Trump ligando lá para, acho que era o secretário de Estado, né, da Geórgia, como se lá fosse um caos e aqui no Brasil, graças ao STF, isso jamais aconteceria. Mas vamos lembrar que nos Estados Unidos, o Trump fez essa ligação, foi gravada, o próprio sujeito que recebeu a ligação fez a denúncia, o Trump não ganhou nenhum voto a mais depois de ter feito essa ligação. O Trump está sendo julgado por causa dessa história, pode ser condenado. Então, assim, não faz o menor sentido ele dizer lá que os Estados Unidos têm essa situação e aqui como se a gente tivesse vacinado contra graças ao STF. Né? Não faz sentido. Mas não precisa fazer sentido para o Gilmar falar. Em geral, ele gosta de falar justamente o que não tem sentido. Às vezes, né, para alguma coisa estar errada, primeiro precisa fazer sentido. Né? E nem essa premissa, né? Essa etapa, na verdade, ele consegue cumprir. Olha, quando ele fala que graças ao STF, a atuação firme do STF, a política conseguiu respirar, ele obviamente deve estar fazendo toda essa salada que ele faz de misturar a Lava Jato com atos antidemocráticos, etc. A gente viu o que o STF fez com o combate à corrupção no Brasil. Aqueles criminosos, inclusive, que confessaram os seus crimes, fora aqueles contra os quais havia um monte de provas que eles varreram para debaixo do tapete, eles ficaram impunes, né, por ação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, principalmente a partir de maio de 2017, quando Gilmar Mendes, que apontava a cleptocracia petista revelada pela Lava Jato, se voltou contra a operação, quando ela atingiu os tucanos. E o STF, naquela canetada do Toffoli, quando abriu o inquérito das fake news, a mãe dessas estrovengas que são relatadas pelo Alexandre de Moraes, ele
passou a supostamente combater o que era antidemocrático, etc. Que é a tiazona, né? A Fátima Tubarão, sei lá, que invade os prédios dos 3 poderes. Quer dizer, não houve golpe no Brasil porque as Forças Armadas não aderiram a esse movimento. Isso não se deu por causa do Supremo Tribunal Federal, se deu porque as Forças Armadas cumpriram aquilo que é a obrigação delas, que não merece crédito, elogio algum por causa disso, ao contrário do que tentou pregar o ministro da Defesa do governo Lula, José Múcio, na declaração que ele deu e que havia um monte de outros problemas que a gente analisou ontem no programa. Então o Gilmar faz toda essa salada para posar de que o STF salvou o Brasil. Na verdade, o STF turbinou a impunidade por um lado e turbinou o autoritarismo pelo outro. Não é que não seja necessária reações judiciais em relação a atos como os que os bolsonaristas fizeram. Mas isso é o funcionamento normal. Não era necessário se criar todo esse inquérito das fake news, inquérito dos atos antidemocráticos, inquérito das milícias digitais e todos esses abusos para que isso fosse feito. Muito bem, Quanto tempo a gente tem? Tem mais um vídeo do Gilmar? Então a gente vai para o segundo vídeo do Gilmar, dá tempo, a produção está me falando aqui, pode soltar. A construção da urna eletrônica é um mérito da institucionalidade brasileira. Varremos as fraudes, varremos os riscos que havia para a própria democracia, os vícios que justificaram a construção da justiça eleitoral. Em nome exatamente dessa história, se fez a Revolução de 30. É preciso sempre lembrar. E nós chegamos hoje a esse estágio, Vossa Excelência ressaltava bem em outra fala, que nós conseguimos discutir agora outros temas, cumprimentar a ministra Carmen Lúcia por isso, as eleições, sem voltarmos à questão da urna eletrônica, porque todos sabiam que aquilo era uma notória fake news. Ninguém duvida, veja um pleito como este de São Paulo, extremamente disputado, e ninguém coloca em dúvida que as urnas eletrônicas responderam a esse desafio. Jornais estrangeiros noticiam a segurança com que se faz eleições no Brasil. Que salada, né? Urnas eletrônicas não tem nada a ver com aquilo que foi decidido na Comissão de Constituição e Justiça. Olha só, para completar aqui a pauta do Supremo Tribunal Federal, para a gente não deixar ponto sem nó, vamos falar da reação do Arthur Lira. Apesar de ter sido questionado sobre a tramitação do pacote anti-STF na Câmara dos Deputados, o presidente da casa, até o momento, não sinalizou nem teceu qualquer tipo de comentário sobre o que fará com as propostas, cuja admissibilidade foram aprovadas nessa quarta-feira na CCJ. Segundo o que apurou o antagonista, o presidente da Câmara ficou calado sobre o assunto quando questionado por pessoas mais próximas. Apesar disso, alguns deputados alinhados a Lira defendem que o deputado alagoano dê aval para o segmento de apenas uma proposta, que limita as decisões monocráticas de ministros do STF. Aliás, eu tinha comentado um pouquinho a respeito disso, né, que essa decisão ela é mais objetiva. A outra, que fala ali de uma maioria qualificada para decisões que extrapolem as atribuições do Supremo, ela entra numa zona cinzenta. Não é que não haja, e o Duda citou, mecanismos em outros países para haver esse tipo de fiscalização, mas ela é um pouco mais vaga. A questão de você acabar com as decisões monocráticas é algo mais objetivo. Então, na minha visão, você tem também uma estratégia política de se aprovar algo um pouquinho a mais, como um bode na sala, para pelo menos conseguir aprovar no final, né, da tramitação aquilo que é mais objetivo, que é o fim das decisões monocráticas. Mas isso só diante de uma nova investida do Supremo, isso que está falando é do Lira dar seguimento a essas ações. Mas isso só diante de uma investida do Supremo em competências do Poder Legislativo. Nessa quinta, por exemplo, o ministro do STF, Flávio Dino, manteve a suspensão do pagamento das emendas impositivas. Na verdade, né, vamos deixar isso bem claro aqui e eu levanto a bola para o Duda encerrar o assunto.
isso começou, embora haja demanda na oposição por limitação de poder do STF, mas assim, foi pautado, o Lira liberou que isso avançasse na Câmara dos Deputados, porque o Lira ficou insatisfeito que o Flávio Dino, ministro do STF, suspendeu as emendas lá dos parlamentares, que é o dinheiro que eles têm para mandar lá para o seu reduto eleitoral, naqueles mecanismos que são bastante obscuros e que a gente aponta que há muita sujeira também envolvida. Aí o Barroso fez lá uma reunião com os líderes das casas legislativas, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, para negociar a liberação de emendas. Agora o Dino não está querendo liberar, justamente porque a CCJ aprovou. Então fica essa queda de braços. O Supremo segura as emendas dos parlamentares, os parlamentares mostram que podem limitar o poder do Supremo Tribunal Federal, para tudo depois acabar em acordão. Geralmente é assim na República do Escambo Brasileiro. Duda Teixeira. Felipe, agora eu fiquei impressionado com a reação que teve na imprensa, na academia e do STF a aprovação dessas duas PECs na CCJ da Câmara. Eu fiquei assim, assustado até, tá? Eu não imaginava que ia ser tão intensa assim. Primeiro a imprensa chamou isso de pacote anti-STF, né? Anti-STF. Não tem nada de anti-STF aí nessa história, sabe? Ninguém quer acabar com o STF, ninguém é contra o STF. Depois, dizendo ali, olha, não existe lugar país do mundo, isso eu li na imprensa, em lugar país do mundo você tem um Congresso se sobrepondo ao Judiciário. É falso isso, né? Essa PEC mais complicada que você citou, que é a 28, que fala, olha, atos que extrapolem o STF podem ser julgados pelo Congresso, ela é muito parecida com a legislação canadense, por exemplo, né? No Canadá, por exemplo, o Congresso pode pegar e anular uma decisão da Suprema Corte. E aí você tem também mecanismos que, tipo, olha, depois você tem você renova a legislatura e aí você tem a próxima legislatura para referendar aquela mesma história. E essa decisão ela ainda abre uma margem para que 4/5 do Supremo Tribunal Federal efetivem a medida. Quer dizer, você tem dois mecanismos ali de balança, né, a se ponderar. É que quando se coloca só a síntese assim, de que pode derrubar medidas do STF, parece um controle total e absoluto. Mas não, é uma maioria qualificada. Quer dizer, não é maioria simples, é muita gente, né, é a maior parte ali do Congresso Nacional que teria que se juntar contra isso, que é muito difícil de se formar, e ainda existe uma possibilidade do Supremo fazer um contrapeso, vamos dizer assim, com uma maioria também grande. Exato, então a bola depois volta para o STF, né? E o STF está reclamando agora, mas isso vai contra a independência dos poderes. Puxa, mas o que a Constituição diz é que os poderes têm que ser ali independentes e harmônicos entre si, certo? Quando você vê, os caras que escreveram essa Constituição de 1988, eles não tinham nenhuma ideia do que ia acontecer depois. Quer dizer, imagina, fala lá para o Ulisses Guimarães, em 1988, que os ministros iam sair tomando essas decisões, anulando leis sozinhos, né? Essas decisões monocráticas. Isso não acontecia antes, isso aí é uma coisa que eles começaram a tomar essa liberdade e fazer cada vez mais, e é óbvio que isso vai contra a independência dos poderes, né? Como a suspensão da lei das estatais por Ricardo Lewandowski, que para agravar o quadro, ainda foi integrar o governo que ele beneficiou. E outras tantas coisas, que o STF, na verdade, essa frase do Barroso é boa, né? Olha, não se mexe quando as instituições estão funcionando. Então tá bom, vamos seguir a mesma lógica. Se mexe em instituições que não estão funcionando. E o STF não está funcionando quando ele ataca, quando ele vai lá e manda prender parlamentar, dizendo que é ali em flagrante, né? Quando a Constituição também fala, só pode prender em caso de flagrante crime inafiançável. O STF desrespeita a Constituição quando faz esse tipo de coisa. Desrespeita a Constituição quando impede o Executivo de nomear pessoas com argumentos completamente nonsense, né? Do tipo, essa nomeação afeta a moralidade. Como é que você prova isso, né? Quando então, censura a Cruzoé, quando censura a imprensa, quer dizer, tiraram do ar, decisão do Alexandre de Moraes, uma reportagem da Cruzoé absolutamente verdadeira, confirmada até não se poder mais pelos fatos.
e que o codinome do Dias Toffoli na Odebrecht, em razão de e-mails de Marcelo Odebrecht, era amigo do meu pai. Isso teve repercussão internacional. Toffoli era the friend of my father's friend. Estava lá os e-mails, foi documentado durante o processo, foram apresentados para o Marcelo Odebrecht, que em depoimento filmado, os vídeos estão aí, explicou a origem daquele codinome. E simplesmente porque foi inconveniente para o ministro, o Alexandre de Moraes censurou. Foi a primeira de uma série de censuras que vigoram até hoje. Claro que há casos de justiça eleitoral, em período eleitoral, que são um pouquinho diferentes. Agora, ele, como ministro do STF, está mandando suspender perfis inteiros em razão de postagens específicas que muitas vezes ficam em sigilo ou que, quando a gente descobre, eram contra ele próprio. Então, o ministro é vítima, é julgador, manda imediatamente suspender. Quer dizer, nada disso tem previsão constitucional. Está funcionando para quem? Está funcionando para blindar os ministros, assim como os ministros que suspenderam, o próprio Moraes suspendeu a apuração da Receita, né, quando havia informação de que mirava ali a esposa do Toffoli, tinha documento em relação à esposa do Gilmar. Então, assim, o STF deveria voltar para dentro da caixinha, mas não quer, porque quem tem muito poder e poder individual nunca mais quer ter menos. E concluindo o raciocínio, quer dizer, essas duas PECs, o que elas seguem o bom senso, elas seguem o espírito da Constituição de 1988. O que elas querem é restabelecer o equilíbrio entre os poderes. Essa história também foi muito tratada como uma questão puramente política, né, de vingança do Arthur Lira contra essas decisões do Flávio Dino. Mas não, a gente precisa, de repente, aí há uma oportunidade de restabelecer esse equilíbrio dos três poderes. Exatamente. E há parlamentares que vão pressionar, evidentemente, para que isso avance, mas o Arthur Lira, ele libera aqui por causa de um outro interesse que ele tem lá. E aí, se ele precisar puxar a rédea de novo, ele puxa e faz lá o acerto nessas reuniões que tem acontecido. A gente não pode deixar de falar que existem acertos entre parlamentares e ministros do STF, e tem uma reunião que foi comandada pelo próprio presidente do STF para discutir emenda parlamentar. Quer dizer, é um sistema disfuncional. É o contrário daquilo que o Barroso está falando. Hoje, esse é o sistema brasileiro. Não há separação e independência entre os poderes porque eles estão interligados e com uma promiscuidade absolutamente indevida. Estão juntos aí nas festinhas, casamentos, churrascos, etc. e fazendo nomeações e um agradando o outro. Então, é um discurso corporativista de quem não quer perder o poder, inclusive individual, de derrubar decisões de 513 deputados e mais 81 senadores, portanto, de 594 parlamentares eleitos pela população brasileira.